Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje são 23/4, né, terça-feira, e são 3h39. Nós vamos nos ater aqui ao texto de Mateus, no capítulo 5, verso 17. Pela ordem aqui, deveria ir até o 20. É óbvio que não dá para estender, porque o assunto é longo, até porque ele tem uma palavrinha aqui, que é o palavrinha que dá pano para manga, né? Que é a palavra lei. Mas eu quero aproveitar a última palavra do versículo 17. Ele diz assim no versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Olha que interessante. Vamos ver se a gente consegue falar de uma forma rápida isso aqui. Quando ele fala revogar, catalio, quer dizer esmigalhar, estraçalhar algo que já está completo. Tente imaginar a lei como um copo d'água cheio até a boca. Tá? Por que eu digo isso? Porque quando ele fala que ele veio cumprir, a palavra cumprir aqui é aquelas 86 que eu falei que é estar cheio, que é o pleru, não é o pleflo, é o pleru. Pleru 24 vezes, lembra disso? Pleflo 86, o pleru 86 vezes. Ou seja, ele veio cumprir a lei. Aí eu pergunto, para que serve a lei? A lei, irmãos, Deus a colocou para dar direção aos judeus até que se cumprisse o seu propósito. E o propósito da lei, o próprio apóstolo Paulo fala, é Cristo. E Cristo cumpriu toda a lei no momento em que ele, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu e derramou o seu sangue por aqueles que são dele. Se você não consegue entender isso, você está no salvo, tá? Agora, olha que interessante. No final aqui desse texto, ele fala o seguinte, que a nossa justiça tem que exceder dos fariseus e dos escribas. Só para vocês terem uma ideia do que é essa coisa de exceder na cabeça de quem está lendo isso literalmente, tá? Os fariseus tinham na cabeça dele que a lei tinha 365 proibições e 248 normas. E por muitas vezes você já deve ter visto na Bíblia Jesus falando: eu estou enjoado do estrépito dos vossos cânticos, né? Porque o judeu fazia segundo a lei os cultos, os cânticos, os holocaustos, entendeu? Por exemplo, a lei diz que se a sua mulher ficar grávida, se a sua mulher ficar menstruada, ela deveria ir morar em outra cabana. Eu pergunto, você faz isso hoje? Você pega a sua mulher e bota no hotel? Aí quando você chegar lá, o Ricardão vai estar com ela. É assim que acontece. Não adianta tampar o sol com a peneira, irmãos. Ninguém consegue cumprir a lei. Só teve um que cumpriu a lei, que foi Jesus Cristo. Tá? Então, onde eu quero chegar com isso? Que, como ele diz aqui, né? Você não deve tirar, quando ele fala um i, está escrito i, ou um tio. Só que a palavra i não existe no original, no hebraico. Seria no grego seria um iota, está escrito iota, mas no hebraico seria um iode, é como se fosse uma vírgulazinha. E essa palavra aqui, tio, kelaia, é como se fosse aqueles tracinhos, né, que formam a palavra hebraica, tá? Tanto os tracinhos que formam a palavra, quanto as vogais que foram colocadas, acho que uns 3 séculos depois, pelos maçoretas, tá bom? Jesus, então, ele quer mostrar para você
que a lei é mais ou menos assim. Eu lembro que isso aconteceu comigo, estava escrito stop lá na América. O que eu fiz como um bom brasileiro? Passei devagarinho, não tinha carro nenhum. Só que quando eu passei do stop, que era para parar e não para andar devagarinho, eu só via aquela luzinha azul atrás de mim. Eu pedi 1000 desculpas para o guarda, ele não falou nada, ele simplesmente anotou lá $93,32. Foi o que eu paguei de multa no outro dia. Deu para entender? Então, quando você vê uma placa de pare, não imagine só a placa, não. Imagine que tem um muro invisível na sua frente. Se você passar ali, você vai bater e vai amassar o carro. Quando você vê 2 faixas amarelas, a lei diz para você não ultrapassar, mas você ultrapassa. Imagine que ali não tem só 2 faixas amarelas, não. Tem 2 faixas, mas elas são grandes, invisíveis. Se você tentar ultrapassar, você vai bater na faixa invisível. Entendeu? A lei é assim, existe o espírito da lei, existe o propósito da lei. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala bem assim, não cobiçarás a mulher do próximo, o sujeito não cobiçava a mulher do próximo porque ele tinha só intenções sexuais, não. É porque ele queria fazer dela um mercado de trabalho, uma mão de obra barata. Entendeu? Quando a Bíblia fala para guardar um dia, que seja o sábado ou qualquer outro dia, a prova é que lá em Deuteronômio 5,16, quando eles fazem uma espécie de update do Êxodo, que foi escrito no 38º ano, depois, quando eles já estavam terminando, eles falam assim, porque está escrito lá em Êxodo 20, vocês vão guardar o sábado porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Sabe o que está escrito lá em Deuteronômio 16, 5, se não me falar a memória? Se não for 16, 5, é o 5,16. Acho que a minha cabeça aqui está. Diz assim, vocês vão guardar o sábado porque vocês foram escravos na terra do Egito. Completamente diferente do que está escrito em Êxodo. Ou seja, ele mudou a lei? Não. Ele está só fazendo um update da coisa, só está melhorando para você entender. E em Jesus chegou até a dispensação de gentios. A palavra dispensação é interessante, que é economos, ou economia. Economia, seria administração. Chegou até nós. Houve já a mistura de todos os povos. E aí sim, ele vai voltar. A lei está cumprida nele. Ou você se agarra nele, ou você pode ter certeza. Você vai ter um encontro com a morte, igual Deus falou para Adão e Eva. Vocês encontrarão com a morte. Você prefere encontrar com a vida aqui e agora, em Jesus, ou você prefere encontrar com a morte logo ali na frente? Você pode ter certeza. Isso vai acontecer. Aconteceu no passado, vai acontecer hoje também. E olha aí o que está na nossa geopolítica acontecendo. Olha o que está acontecendo no nosso Brasil. Está chegando o dia. A gente só não sabe quando. Mas se está chegando o dia, tá. Tenha um bom final de tarde. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.